Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a vergonha que o Brasil passa no débito e no crédito. Quem trabalha com TI, quem trabalha com informática, sabe que existe um conjunto de práticas que se chama DevOps. É um conjunto de práticas de desenvolvimento e de operações que une boas práticas para que o seu projeto se desenvolva de uma maneira coerente, né? Então nós costumamos fazer uma reunião em pé de no máximo 15 minutos para dizer como está indo o projeto e a atribuição de cada um nesse projeto. Pois bem, Mauro Vieira, o nosso chefe da diplomacia do Itamaraty, foi designado pelo Lula para conversar com o Marco Rubio sobre o tarifaço, sobre as taxas que o governo Trump vem impondo ao Brasil ao menos há 3 meses aí. Vamos falar sobre essa notícia, mas antes, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, a gente estava falando aqui, né, da reunião do G7. O Brasil não faz parte do G7, mas é convidado pela galera lá porque o pessoal precisa rir, né? E ninguém melhor do que o Lula e a sua corriola para fazer a galera do G7 rir. Então o Mauro Vieira foi pago com o nosso dinheiro para ir até o Canadá e conversar com o Marco Rubio sobre as tarifas impostas pelo Donald Trump há muito tempo já aqui no Brasil. E o Lula não está resolvendo nada e ele colocou o Mauro Vieira para conversar. Então, chefes da diplomacia do governo Lula e Trump combinaram de marcar uma nova reunião. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve um rápido encontro na manhã de hoje com o secretário de Estado, Marco Rubio, em Niagara, no Canadá, à margem da reunião ministerial do G7, o grupo de economias mais desenvolvidas no mundo, da qual o Brasil não faz parte. Mas, como eu falei, participa como convidado para gerar boas risadas para a galera do G7, como foi da última vez quando o Lula começou a gritar na mesa, dizendo que o microfone dele não estava funcionando. Enfim, na foto lá começaram a dar risada porque ele não sabia onde ir. E o Mauro Vieira foi designado para falar com o Marco Rubio sobre as tarifas. E aconteceu o previsto, a reunião de stand-up do grupo de DevOps, que se encontrou em pé. Vocês podem ver aqui, o Marco Rubio falou com o Mauro Vieira em pé sobre as tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos e a gente vê a cara de interesse aqui do Marco Rubio, né? A gente pode verificar aqui na foto que o Marco Rubio está muito interessado no que o Mauro Vieira está falando, ele não olha nem para a cara do pequeno aqui, mestre dos magos, não é verdade? Então, nesse encontro estava previsto para ocorrer na terça-feira, que é o primeiro dia da reunião do G7, mas acabou adiado porque o Marco Rubio só chegou a Niagara à noite e a reunião, enfim, aconteceu na quarta-feira pela manhã, desta maneira aqui, com o cafezinho e em pé. Então, gente, não aconteceu absolutamente nada nessa reunião. Até o Guga Chakra, da Rede Lixo de televisão, perdeu a paciência com o Brasil. Em primeiro lugar, acho que ele falou a palavra reunião e encontro se somados umas 20, 30 vezes, né? Parecia que tivemos uma reunião, porque daí marcou uma reunião, que o presidente Lula teve um encontro, que nós vamos ter um encontro, porque na reunião era o tempo todo falando disso, e em nenhum momento falou sobre resultados práticos dessas reuniões, de reunião, porque fez uma reunião no dia 4 de novembro, porque na reunião no dia 21 de outubro, porque agora tem essa reunião hoje, sei lá, hoje é dia 13 de novembro, se eu não me engano. Então teve muita reunião, mas cadê o resultado? A Raquel Crahenbo, brilhante sempre a Raquel Crahenbo, né? Vamos deixar. Eles marcaram uma reunião para marcar reunião. E pior, lá no Canadá, imagina o deslocamento, o preço, o valor da estadia do Mauro Vieira lá no Canadá. Claro, sempre ali, né, na frente do gol, fazendo as perguntas, querendo saber, e do café? E do café, ministro? O que ele tinha para apresentar? Não respondeu. Não teve anúncio sobre a redução nas tarifas do café. Havia uma expectativa que talvez pudesse ter. Aliás, o Marco Rubio se encontrou com outros ministros de países da América do Sul hoje e anunciou ali redução de tarifas para esses países. Para o Brasil isso não aconteceu. Então vamos ter isso claro em primeiro lugar. Talvez tenha amanhã, nos próximos dias, porque o
o chanceler Mauro Vieira falou que o Marco Rubio teve uma reunião antes com o Trump, que o Trump falou do encontro que teve com Lula para falar que pode vir a ter algo positivo que venha a ser anunciado. Quem sabe talvez tenha mais uma reunião aí no meio para decidir, né, se marca o encontro para anunciar alguma coisa na questão das tarifas. Mas ele acabou desviando, é diplomata que acabou desviando das perguntas bem diretas que a Raquel Krahenbuhl e outros jornalistas que estavam presentes fizeram a ele. Então a gente vai aguardar, assim, em algum momento vai ter resultado prático. Agora, até agora, parece aquele namoro que não rendeu, né, Marcelo? Marca que é date, que se fala aqui nos Estados Unidos, date é encontro, né? Meeting, aqui também reunião. se fala date. Mas vai marcando ali. Já americanizou aí. Eu tô fora há muitos anos. É mundo globalizado que chama. Mas é o papinho do puxadinho da Globo, mas você vê aí o espetadinho aqui, o urso do cabelo duro, acabou ficando bravinho também com o Mauro Viana. Nem a própria esquerda aguenta o discurso do Lula, nem a própria esquerda aguenta a falta de proatividade do governo do Lula. O Lula foi eleito para resolver os nossos problemas, ele não está resolvendo problema nenhum, só está fazendo a gente passar mais e mais vergonha. O Mauro Viana deu uma entrevista aí para a Rede Lixo de televisão, onde ele parecia um peixe ensaboado, né? É o maior vaselina, não respondeu pergunta nenhuma. Da Fazenda e do Ministério da Indústria e Comércio, com a contraparte americana do representante comercial da Casa Branca, ocasião em que nós apresentamos propostas para a solução da questão. Fizemos uma proposta que é uma resposta à primeira proposta, à primeira lista de temas que eles nos apresentaram quando eu estive aqui em 16 de outubro. Nós apresentamos as respostas. E qual foi a proposta, ministro? Estamos esperando que eles nos respondam. O secretário de Estado disse que... Estamos esperando que eles nos respondam a proposta da proposta que foi combinada numa proposta primeira para resolver essa proposta. Estão examinando com toda a atenção e todo o tempo, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana, e reiterou, ele disse inclusive que hoje comentou com o presidente Trump que ia se reunir comigo, o presidente manifestou a intenção de resolver rapidamente, de manter uma boa relação com o Brasil. Disse que gostou muito da reunião que teve com o presidente Trump na Malásia e reafirmou o que tinha sido proposto já nas reuniões técnicas, que é de se chegar a um acordo provisório até o final desse mês, ou princípio do mês que vem, que estabelecesse um mapa do caminho para uma negociação que poderia durar 2 meses ou 3 meses, para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países. Mas o importante é dizer que é uma demonstração do interesse do governo americano, do secretário de Estado, em solucionar todas as questões ainda pendentes na relação com o Brasil e um sinal de desejo de solucionar, de dar a volta nessa página e de se aproximar do Brasil. Isso é o que eu posso dizer, o que eu tenho a dizer nesse momento, e eu peço desculpa. Bem rapidamente, ministro. O que está, ministro, rapidamente? Não teve resposta para nada. Um verdadeiro peixe ensaboado. O anão diplomático aqui, o mestre dos magos, Mauro Vieira, né? Então não tem nada de concreto, nada de resolução. A gente ainda vai continuar recebendo essas tarifas de 50%, empresas vão continuar fechando, empregos vão continuar sendo perdidos, né? E aqui diz que o Trump sinalizou um alívio do café. Que alívio do café? Nem mesmo a recente sinalização de Washington sobre a possibilidade de reduzir algumas tarifas de importação de café mencionadas a Trump e reiterada pelo secretário de Tesouro Scott Bessent foi suficiente para destravar o diálogo.
O Marco Rubio chegou assim, ó, o café, a gente tem aí com a proposta, nós estamos analisando aí com muito carinho as tarifas que estão sendo aplicadas ao Brasil, mas você sabe, né, nós estamos já no fim do ano, o mês que vem já não é um mês inteiro, né, nós temos muitos feriados, mas a sua proposta vai ser analisada com muito carinho, está junto ao presidente Trump, eu estou pessoalmente dando muita atenção a esse processo, né, tão custoso para o povo do Brasil, e a gente vai resolver. Um dia nós vamos conversar e resolver. Podemos marcar uma reunião para a próxima vez nós podermos verificar a possibilidade de dar uma olhada na sua proposta. Mas enquanto isso, aproveite aí o G7, tome um cafezinho, coma umas coxinhas e a gente volta a se reunir em outra oportunidade. A gente vai se falando, tá? Obrigado. Essa é a desculpa do Marco Rubio. Por quê, gente? Porque o Marco Rubio sabe exatamente com quem ele está lidando. Ele sabe quem é o presidente Lula. E a gente vê aqui que o Globo, né, essa notícia do Globo, tenta passar pano o tempo inteiro pro Mauro Vieira, né? Apesar de não ter conseguido nada, eles estão dizendo que a indicação lá foi recebida com otimismo por interlocutores do governo e do setor privado, que viram no gesto um possível alívio para o café brasileiro. Gente, eles estão cagando e andando pro café brasileiro. Essa foi a reunião do Marco Rubio com o pequeno aqui, mestre dos magos, né? A gente está sendo enrolado pelos Estados Unidos por falta de competência do Itamaraty, por falta de incompetência deste governo bandido e por falta de competência da equipe, que não existe uma equipe, né, para resolver o problema dessas tarifas com os Estados Unidos. O próprio Guga Chakra falou que os Estados Unidos já resolveu esse problema das tarifas com vários países, se não zerou as tarifas, pelo menos baixou muito o valor das tarifas e fizeram acordos espetaculares, e o Brasil não consegue fazer acordo nenhum, porque, como eu já mostrei, o Marco Rubio sabe com quem ele está lidando, né? Ele sabe que o Alckmin saiu naquela foto lá com terroristas, e aí todos aqueles terroristas na foto estão mortos, menos o Alckmin ainda, que parece que está vivo em algum lugar. Eu não tenho tido notícias do Alckmin, mas, enfim, não vamos conseguir um acordo com os Estados Unidos tratando desse jeito, porque a gente sabe muito bem o que os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos querem uma solução para o presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos sabem que o Brasil está eliminando opositores políticos da mesma maneira que a Venezuela fez, e o Donald Trump vai acabar não reconhecendo as eleições aqui no Brasil. E no final dessa vergonha toda, o Mauro Vieira precisou pedir, por favor, para o Marco Rubio tirar uma foto ou fazer um videozinho para dizer para o chefe dele que ele falou realmente com o Marco Rubio. Então ficou assim a foto, o filmezinho, né, o videozinho do vexame final. Do chanceler Mauro Vieira, eles devem falar, olha, um aperto de mão, é um aperto de mão simbólico. Você vê que o Marco Rubio apertou a mão do Mestre dos Magos aqui, o Mestre dos Magos ficou no vácuo, ele virou as costas e foi embora, né? Como é que a gente vai conseguir negociar com um sujeito desse inexpressivo um negócio tão importante que é o fim dessas tarifas? Enquanto isso, empresas estão fechando, vagas de emprego estão sendo perdidas aqui no Brasil e continua do jeito que tá, né? Eles vão fazer uma reunião da reunião para outra reunião. E já tem até meme aqui. Podem ver aqui que o Xandão, que é o presidente do Brasil, tá cobrando aqui o falso presidente do Brasil. Conta aí, conseguiram alguma coisa na reunião? Sim, conseguimos marcar outra reunião. Ah, caramba, a gente ri para não chorar, né? Seria triste se não fosse trágico. Então, é assim que o Brasil
lida com os problemas internacionais, é um problema corriqueiro, esse é um problema que acontece com todos os países, negociação comercial, e o Brasil não está apto nem para fazer esse tipo de coisa, né? Calma, a gente... Não, socorro, sai daqui, não, Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Daqui a pouco a gente volta. Até já.